Senhor Jesus, junto à nossa Mãe Maior, Maria. Sejam todos bem-vindos à Santa Ceia do Amor e da Fraternidade. Caríssimos, uma vida que se finda não é o fim, mas o recomeço. O recomeço daquele que prestou uma fidelidade, o amor ao Pai, ao Cristo, sabedor do vosso destino, sabedor de um caminho atribulado, que se seguiria em frente no plano maior. Saudemos aqueles espíritos maiores, oriundos da sabedoria, que por volta e meia nos dão uma claridade sobre o que seja a caminhada terrena. Não é uma caminhada de martírio, caríssimos, é uma caminhada de preparação, uma caminhada evolutiva, acima de tudo, para que vós aprendeis e saudais os atos devedores de um passado distante. Às vezes e muitas vezes, incumbidos de certas missões, um ou outro não sauda, apenas acumula as dívidas para prosseguir em outra, e mais outra vidas adiante. Mas uma hora, essa mesma pessoa, encarnada como é, começa a perceber intuitivamente, assim sendo colocada mediante pensamentos de mentores, no caminho do acerto, deixando de lado mágoas, revoltas, vinganças, dissabores, para que tome o caminho do amor, da fraternidade, da compreensão, da união maior. Assim, comece a sua evolução. Isso pode perdurar anos no seu vosso tempo temporal, marcado cronologicamente, mas universalmente, um tempo infinito, não só o que ficou para trás, mas o que virá para frente, infinitamente um aprendizado a servir o próprio homem. Caríssimos, essa caminhada evolutiva, essa não tem fim. Os propósitos, as oportunidades, como qualquer outra forma de vida, têm o seu fim material. Mas aqui não tratamos de matéria, não tratamos os percalços de uma vida terrena, mas a continuidade de trabalhos beneficiários, trabalhos solidários, a desencarnados, aflituosos, confusos, e que não tiveram a mesma oportunidade de preparação dos trabalhadores de Deus e de Jesus, eternamente em sentinelas para as boas ações. Assim, caríssimos, prosseguir na educação espiritual, na recorrência do conhecimento através de boas leituras e material ao fim. Assim, caríssimos, é a chamada evolução, não para o fim, mas para compreender a continuidade, não de uma vida, mas de um trabalho de coração, um trabalho de amor,
Um trabalho que Deus Pai nos colocou aqui à prova e que Jesus foi colocado para ser relembrado esses trabalhos, para que possam dar continuidade, para que possam ser realizados a contento. Não a contento do jeito que o ser humano precisa ver ou saber, mas a contento do plano espiritual, que é um universo muito maior em feitos, ações e sentimentos. É um vasto universo. Sim, existem as subdivisões, sim, existem hierarquias, pois como todo lugar, ordenadamente pacífico, ordenadamente trabalhador, precisa de ser ponderado, precisa de legislações, precisa da ordem, pois muitos são os lugares em que trabalhamos, em que pusemos nós mesmos em teste para uma reorganização, lugares estes exclusos da humanidade, até mesmo do plano maior, mas nenhum são abandonados. De todos os lugares, todos são socorridos, todos são acalorados, todos são compilados no amor do Pai Maior e na caridade ensinada pelo Mestre. Hosana nas alturas. Bom dia, irmãos. Bom dia. Irmãos da luz do Senhor, Pai Universal, do nosso Mestre Jesus. Que o amor de Maria, Mãe Santíssima, abrace o coração de todos vocês. Irmãos, pedir, rezar, orar, suplicar, repetir, e repetir mais uma vez, repetir de novo. Esta é a maior arma que nós temos, a arma da paz. Esta palavra que não combina com paz, então usemos a palavra instrumento. O instrumento do amor, o instrumento da paz, o instrumento da luz é a palavra. A palavra que vem do coração, da sinceridade, e que se repete todos os dias. Quantas vezes achamos que é necessário e chamamos o nosso Pai, esse universo infinito que é o seu coração. Ele nos ouve, cada um de nós. Ele nos atende. Nós é que precisamos entender, captar e aceitar a sua palavra. Repetir o pensamento é muito bom. Pensamento onde desejamos coisas boas para nós mesmos, para aqueles que estão à nossa volta, para aqueles que nem conhecemos. A palavra que vem da boca, que vem da mente, que vem do coração, precisa ser a mesma, com sinceridade, com generosidade. Nunca se esqueçam que a nossa mente não para. Lembre-se sempre que a nossa cabeça não para nem quando dormimos. Por isso é importante pensar em coisas boas, olhar para coisas bonitas,
e sentir o prazer em tudo aquilo que alegra os olhos, a mente e o coração. São três. O triângulo é sempre assim. A perfeição do universo. A perfeição do Criador. Que Deus esteja com todos vocês, hoje e sempre. Graças a Deus. O Livro dos Espíritos, livro 4º, capítulo 2º, a questão é de número 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta dos Espíritos. Crês que ele seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não. É o espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades, sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Quando alguém desencarna, né? Ou a gente mesmo brinca às vezes com uma pessoa, né? Que finalmente descansou, ou você vai parar com isso só quando morrer, porque aí você descansa, né? Ou ainda, né, quando a gente vê em filmes, ou desenhos, enfim, pinturas, a retratação do céu, o chamado céu. Na verdade, não existe o chamado céu. Existe o plano espiritual. E é onde a gente mais trabalha. Volta a ser um trabalhador. Então existe sim o período de readaptação, assim como houve o período de adaptação quando a gente teve a permissão da encarnação. De espíritos passamos à matéria novamente, então tem um período de adaptação. E assim também o período de readaptação quando a gente retorna ao plano espiritual. E assim, depois dessa adaptação, que muitas vezes o desencarne pode ser de maneira mais brusca, né, repentina, e às vezes pega de surpresa uma pessoa que não esteja preparada, não tenha conhecimento da filosofia espírita, né, para saber o passo a passo, vamos dizer assim, as fases, né, pelas quais ele vai passar. Então, são espíritos que ficam confusos, tal, então tem essa adaptação. Mas depois disso, existem as alas, existem setores, existem casas, existem, enfim, como se fosse um mundo real, né? Com algumas adaptações, evidentemente, algumas instalações, algumas ferramentas, vamos dizer assim, alguns artifícios, vamos dizer assim, muito mais modernos e fora da nossa capacidade de imaginação até, de tão avançados que são. Mas são trabalhadores, né? Ninguém fica, como diz aqui, né, nos campos elíseos, como figurado aí pelos antigos, né, só desfrutando da grama, comendo as uvas, né, apreciando a paisagem, cuidando de animaizinhos, né? São trabalhos, né? Trabalhos para uma preparação
de uma continuidade, né? De uma continuidade que não deixa de ser uma vida. A partir do momento que temos ações, que temos trabalho, que temos algo para se fazer, você está vivenciando aquilo, você está tendo o quê? Uma vida. Então o temor de se morrer, vamos colocar entre aspas, né? Não deveria existir. Nós deveríamos valorizar o tempo que nós temos em vida para ir atrás de valores, para ir atrás de realizações pertinentes para a nossa evolução. Uma evolução de compreensão, principalmente, uma evolução de inteligência, para que nós possamos ir nos preparando para o que vier, né? Porque existem muitos irmãos em muitos locais, né, que acolhem esses irmãos que não tinham essa percepção, né, ou que tinham medo da passagem, por justamente não terem esse ensinamento, não terem essa elucidação. Então, existem irmãos, trabalhadores, milhares, para acolherem outros milhares. E às vezes milhares que estão lá há anos, não 10 anos, 15 anos, milhares de anos, centenas de anos, né? Ainda com medo, ainda assustados, ainda sem entender, e que precisam evoluir. Então, assim como nós aqui, materialmente falando, não podemos ficar parados ou à mercê da própria sorte, esperando a coisa acontecer, a gente precisa ir atrás de realizações, de novos valores, ser ambicioso nesse sentido, de crescimento, não de riqueza, porque daqui a gente não leva nada, não de acumulação de bens. Vamos ter aquilo que nós precisamos para fazer um trabalho bem feito, para nós podermos entender a nós mesmos. Às vezes você precisa de algo mais agradável, porque você está num ambiente mais tumultuado, mais atribulado, você não consegue raciocinar, você é muito influenciado negativamente pelo seu redor. Então você precisa trabalhar, você precisa ganhar um dinheiro, vamos dizer assim, para poder sair de um certo lugar, para poder evoluir, para você poder ficar num outro ambiente salutar, para poder começar a ter uma nova compreensão. Então nós trabalhamos não é para se engrandecer, para mostrar para o outro que eu tenho mais poder, vamos dizer assim, entre aspas, do que você, do que o outro, enfim. É para nós podermos evoluir, para nós podermos nos abrandar o coração, abrandar o pensamento e abrir esse coração, abrir esse pensamento, essa cabeça, para aprendizado, para um aprendizado de evolução, para um aprendizado de compreensão do que seja a vida nos seus reais valores terrenos, para que eu leve esses valores para a vida espiritual, quando assim me for permitido, quando assim me for chegada a minha vez. Então não adianta também, né, querer encurtar a vida, porque se não for a hora, você vai ficar com um saldo devedor. E é o que a gente fala, não, o que os livros mostram, o que a literatura espírita mostra, né, o que os estudiosos mostram através de estudos, né, lugares escuros, né, lugares lamacentos, com lamúrias, o famoso umbral, onde espíritos sem entendimento, espíritos que erraram, né, na vida material, continuam errando na vida espiritual. Então, esses trabalhadores de Deus e de Jesus, né, sempre estão indo fazer um trabalho de acolhimento com esses irmãozinhos. Então, não só esse trabalho, né, mas trabalho aqui na Terra também, em hospitais, né, de cura, de acolhimento, enfim. Então, são trabalhos que não param.
Então, quando você acha que vai descansar, muito pelo contrário, talvez seja o lugar onde nós mais vamos trabalhar, né? Mas é um trabalho dignificante, é um trabalho de amor, é um trabalho fraterno, é um trabalho que Jesus veio pregar para que nós pudéssemos dar uma continuidade àquele trabalho dele, aquele trabalho que ele veio fazer em nome do Pai, que é o de união, que é o da compreensão, que é o de estender a mão e que é de evoluir na compreensão e no aprendizado. E assim, sigamos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia, caríssimos! Com o nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior. Caríssimos, quando vós fores a um lugar que seja atribulado, com espíritos não menos afins, mas conturbadores, pela sua própria existência, não seja temeroso, seja caridoso, pois esses mesmos espíritos, eles precisam do socorro imediato, nem que seja com a palavra da nossa oração. Uma oração de coração não é a oração decorada, aquela aprendida durante a infância, mas palavras de amor, palavras de acolhimento, onde esses irmãos afins precisam sentir, não ouvir, mas sentir um sentimento que é extraído de vosso peito, irradiado ao coração de terceiro. Esse terceiro que precisa deste socorro, que há muito tempo ali o espera. Meus irmãos em Cristo Jesus, coloquem-se na posição de socorristas, de irmãos perenes que estão a serviço do Mestre e do Pai maior. Graças a Deus, Senhor. Os acolhimentos de Maria, benéfices de amor, acolhimento no amor, os irmãos sofredores. Acolhe Maria, acolhe Maria. Amigos e irmãos em Jesus, muito foi falado aqui hoje, muito foi falado sobre os problemas dos sentimentos, das dores, do comportamento que todos temos, que vocês têm quando encarnados, que todos os encarnados passam por situações semelhantes em diferentes situações. Muito se diz, e seria bom que muito se aprendesse. Pouco se aprende e se repete os mesmos erros, mas também se repetem os acertos. Sim, repetir é nascer
todos os dias quando acordamos, repetir, elevar o pensamento ao que é bom, repetir em abrir os olhos e olhar o que é belo. É uma escola a vida. Todos estão aqui para aprender. Cada vez que o sol nasce, cada vez que o sol se põe, a vida muda. Todos estamos aqui para estudar. Vocês que estão encarnados estudam e aprendem. Nós que estamos do lado de cá, estudamos e aprendemos. Ao acompanhar cada um de vocês, estamos não só para ajudá-los, protegê-los, mas também para aprender como sermos melhores. Estamos juntos, sempre juntos. A luz é uma só e cada um faz parte, é um pedacinho dessa luz que se chama o Pai Universal. Acreditem e aceitem que o mundo é melhor quando estamos de coração aberto e aceitamos livremente, apenas aceitamos o outro através do amor. Graças a Deus. Bom dia, meus filhos. O Pedro vai fazer um presente nessa casa do Senhor Jesus. Meus filhos, como foi falado, vocês se preocupam muito em acumular umas coisas que é desnecessário. Às vezes, você já tem tudo aquilo que você precisa para viver feliz. Uma família, os filhos, os pais. Às vezes, você vê pessoas endinheiradas, esbanjando, mas meus filhos, vocês não sabem quanto pequeno é aquele coração. Vocês não sabem como é que anda a cabeça daquela pessoa. Então não tem porquê vocês ficar invejando os outros. Porque a maior alegria, a maior felicidade, você já tem e não valoriza muitas vezes. Que é aquilo que você tem, que é o que dignifica a sua própria pessoa, que é o que vai fazer você ficar bem. Nesse sentido, meus filhos, tudo aquilo que você sente que te faz bem, vai trazer mais coisa de bem. Não é as coisas do valor material, porque isso é assim. Se você está bem, se você está equilibrado, centrado, você vai atrair as coisas boas. As coisas boas que nós falamos é aquilo que você conhece como as oportunidades, gente boa, emprego, trabalho, dinheiro, você quitar aquilo que está te deixando desequilibrado. Aí sim, é o suficiente para você ficar feliz, ficar satisfeito. Às vezes, e muitas vezes, a pessoa quando tem um pataco mais do que deve, ela perde também a cabeça. Ela acha que tem poder, ela sai daquela natureza dela e parte para uma outra natureza que não é dela. Ela transforma, ela dá uma virada na vida dela que não era para ter virado. Ela esquece dos valores, ela esquece até dos ensinamentos do pai e da mãe, do avô e da avó, do padrinho, dos irmãos, dos valores, do bem, do amor, da caridade, do aconchego, da aproximação, do compartilhamento.
porque agora ela vive um mundo que ela supervalorizou desnecessariamente. Então, meus filhos, ninguém tem pouco que já não seja o bastante. E ninguém tem muito que seja para esbanjar. As pessoas, quando tem muito, e esses são as pessoas que estão em evolução, estão aprendendo bastante, elas compartilham o que elas têm, mas elas não falam, porque sabe que não precisa, porque ela faz de coração, ela faz sem intenção nenhuma, ela faz porque quer e simplesmente porque quer ajudar, não porque já pensa que vai ter troco, porque vai voltar para ela como coisa boa, ou porque o nome dela vai aparecer nos outros. Ela só fez, ela aplica, ela ajuda, porque ela sabe que aquilo é certo e que aquilo é bom. Bom para os outros e bom para ela. Porque ela se sente, sim, uma pessoa realizada. Uma pessoa que chegou onde chegou e que agora ela tem a oportunidade de dividir aquilo. E não só de acumular aquilo. Vocês estão entendendo, meus filhos? Que a vida não é acumulação, é divisão. Você pode acumular? Pode. Às vezes até deve mesmo, para você se sentir equilibrado, para você se sentir bem, agradável. Mas aí não é seguir no seu mundo fechado. Não é para se fechar nesse mundo. É para abrir. É para abrir olhando quem está no seu redor. Olhando que você pode fazer o bem para o verdadeiro sentimento agradável, de satisfação, de realização, chegar no teu peito. Que é de ajudar. Poder estender uma mão. Não é você fazer uma refeição para as 500 pessoas, mas às vezes dar um pão para quem tem fome. E aquele pão já vai ser a alegria dele naquele momento que ele tanto precisava. O pão que nós fala, filhos, é o alimento da alma, não é o alimento da barriga. Porque da alma é muito mais difícil você dar de comer. O alimento material você tem a qualquer instante. Mas o alimento do espírito, filhos, esse não é qualquer um que consegue dar, que consegue entregar. Muitos entregam um pão sujo, muitos entregam um pão estragado. Até a intenção foi boa, mas o pão não. Então, meus filhos, dar o pão, muitas vezes, é sentido figurado para o pão espiritual. Então, esse pão pode ser das mais diversas ações. Uma oração, uma palavra, um ombro amigo, até um escutador. Esse é o pão da caridade, filhos. Esse é o pão que o Mestre Jesus ensinou a nós. E que o nosso Deus espera tudo isso de nós. Oh, meus filhos, vão alimentando mais esse pão, que é dado tão de graça para vocês todos os dias. Vamos compreender mais? Graças a Deus? Graças a Deus.